Em 5 segundos, mais uma transmissão de conhecimento do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor André Frota e nós estamos aqui hoje para repercutir esse evento super legal que nós elaboramos aqui na escola, em conjunto então com nossos parceiros. Eu quero fazer menção especialmente à nossa diretora, a professora Débora de Mineral, e também ao vice-presidente do Global Hub, o Jason. A gente também teve pessoas super importantes que colaboraram com esse evento na nossa própria escola, como o próprio coordenador do curso de Relações Internacionais, o professor Guilherme Frizeira, e também a Aline, que teve todo o suporte técnico e nos ajudou a operacionalizar todo esse evento que nós estamos desenvolvendo aqui para vocês. Eu estou aqui comigo no estúdio com o professor Lucas Máximo, coordenador do curso de Ciência Política, professora Carolina Roeder, aqui professora, doutora em Ciência Política, nossa colega aqui no curso, o professor Rafael Pons também, doutor em Relações Internacionais, professor do curso de Relações Internacionais. Nós somos a equipe aqui que vai estar repercutindo desse evento que comemora, então, o Dia do Internacionalista, que é hoje, não é, Rafael Pons? Sim, eu gostaria de parabenizar a todos os internacionalistas, em especial nosso querido coordenador, Guilherme Frizeira, a Nathalie Hoff, nossa professora do nosso curso, que infelizmente ela não pôde estar presente, ao próprio Frota, nosso anfitrião, e a todos vocês que estão nos assistindo, internacionalistas. É um momento muito importante porque nós, internacionalistas, nos dedicamos a pesquisar o fenômeno complexo das dinâmicas políticas das relações internacionais. E por isso que é muito importante hoje a nossa palestra, né, do grande professor e renomado, professor holandês Cas Mudde, justamente para trazer essa amálgama entre a ciência política e as relações internacionais. Excelente, professor Rafael Pons. Agora eu queria passar então para a professora Carolina Roeder, dar os seus boa noite, seus cumprimentos iniciais. Boa noite, professor André Frota, os meus colegas aqui. Parabéns para vocês hoje pelo Dia do Internacionalista. Parabéns a todos os nossos alunos e futuros internacionalistas também. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje na palestra desse professor tão importante que é o Cas Mudde. Então, estou muito feliz e agora vamos esperar para assistir essa palestra, né? E eu espero que os alunos aproveitem muito. Professor Lucas, por favor, seus cumprimentos. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a vocês. Eu queria dizer que é uma satisfação para mim, pessoal, dividir a mesa com o Frota, com o Pons, com a Carol. É realmente uma enorme satisfação estar aqui. E é algo a se celebrar. A gente está comemorando o Dia do Internacionalista em grande estilo. Eu fico particularmente feliz de compor uma mesa que vai ouvir uma aula do professor Cas Mudde. Convido a todos e espero que estejam conosco e espero que a gente tenha uma excelente sessão de trabalho nessa noite. Obrigado, professor Lucas. Então a gente vai agora queria só explicar para vocês como que vai funcionar a dinâmica dessa noite. Ela vai ser semelhante à dinâmica da noite anterior. Então a gente vai ter agora, antes do intervalo, esse primeiro momento, que vai ser um momento que foi gravado, então ele é assíncrono, que o professor Cas Mudde generosamente compartilhou com a gente, ele está gravado. E a gente vai aqui assistir em conjunto. A gente vai ter um intervalinho de 10 minutos, depois a gente vai ter um momento, vamos dizer assim, híbrido, que ele vai ser síncrono e assíncrono. O professor Cas Mudde respondeu uma bateria de perguntas e respostas elaboradas pela nossa equipe e ele vai responder essas perguntas ali também aqui conosco. E depois a gente vai ter um momento aí síncrono, em que nós, equipe de professores e vocês que estão nos acompanhando em casa, vamos comentar as respostas, a palestra, e vai ser um momento mais de grande interatividade. Nós aqui enquanto professores, entre nós, e também com vocês que estão nos acompanhando em casa. Então participem, vai ser super legal vocês estarem engajados aqui conosco do começo até o fim dessa noite. Antes propriamente de passar para a nossa gravação com o Cas Mudde, eu queria só salientar que o Grupo Uninter, então, ele ressalta que as opiniões manifestadas pelos convidados do presente evento não refletem o posicionamento da instituição e de seus colaboradores, sendo conferida apenas a liberdade de expressão para aqueles que se manifestem de acordo com as suas filosofias, não havendo qualquer tipo de censura.
Dito essas palavras iniciais, acho que a gente pode passar agora, então, para o nosso momento com o professor Cas Mudde. It is with the utmost pleasure and a profound sense of occasion that I welcome you to this lecture, held in honor of Internationalist Day, organized by Bachelor's Program International Relations at UNINTER. This event brings together students and scholars from various fields, including political science and party management. Today's lecture is particularly significant for advancing critical academic debates. The research of Professor Cas Mudde was important work on the challenges confronting the liberal democracies in our present era will not merely invite us to contemplate the political extremes encircling us, but will also compel, perhaps, a reassessment of the very pillars upon which these democracies are built. Professor Cas Mudde made profound contributions to our understanding of populism, extremism, and the defense of liberal democracy. Professor Mudde is the Stanley Wade Shelton Professor of International Affairs and a distinguished research professor at the University of Georgia. Born in the Netherlands, where he has earned his master and PhD at Leiden University, Professor Mudde has held Eastern academic positions across Europe and the United States, including the University of Edinburgh and Central European University. His primary research focuses on how liberal democracies can defend themselves against extremists without undermining their own core values. His scholarship on populist radical right parties, political ideologies, and democracies has garnered attention recognition. In addition to his research, Professor Mudde is currently working on projects that explore the transformation of European politics in the 21st century, the relationship between soccer and politics, and how democracies respond to perceived political threats. He is also known for his podcast, Radical, which examined radical aspects of politics, music, and sports. We are truly fortunate to have Professor Mudde with us today, and I'm certain his insights will provide a deeper understanding of the political challenges we face in today's world. Before we turn to Professor Mudde, I would like to invite Professor Guilherme, the coordinator of the Bachelor's Program International Relations, to give a brief introduction. UNINTER is honored to host a special event featuring one of the world's most respected and expert in populism and comparative politics. Professor Mudde is a leading academic best known for his insightful work such as Populism, a very short introduction. His research focuses on populist movements, their effects on democracy, and the challenges they present to global institutions. In this lecture, Professor Mudde will explore the major political trends shaping the world today, offering his expert perspective on the broader implications. Welcome to UNINTER, Professor Mudde. Thank you very much for these kind introductions. I'm very happy to be part of this Internationalist Day. So what I will do today is I will speak relatively shortly about the situation of the far right today from a global perspective. And at the end, I will speak shortly to the situation in Brazil and putting that in a comparative perspective. The key arguments that I'm going to make are that we're currently in the fourth phase of the post-war far right, that this fourth phase is qualitatively and quantitatively different from the previous phases, in particular of the third phase. And that the case of Brazil is both the same and different. And I will reflect a little bit on what seemingly the future will bring, which is Bolsonarismo without Bolsonaro. Now, first, very quickly, some terminology. I use the terms left and right in kind of a meta way, so not specifically in socioeconomic terms, not specifically in sociocultural terms, but in the tradition of the Italian political philosopher Norberto Bobbio, who distinguished between left and right on the basis of their position on egalitarianism. Now, very simply stated, for the right in general, inequalities in society are seen as natural, as created either by nature or by God, and they're mostly believed to be good
or even if they're not believed to be good, they're believed to be outside of the purview of the state. And so what that means is that right-wing movements, ideologies, do not believe that the state is responsible for creating a more egalitarian society. Now, the far right is all of the right that does not accept liberal democracy. And specifically, the key two categories are extreme right and radical right. Now, what's the difference? The extreme right is anti-democratic per se, which means that they do not believe in the most basic elements of democracy, meaning popular sovereignty and majority rule, which very simply means that they don't believe in a system where citizens elect their leaders by majority rule. Now, the radical right does believe in democracy, does believe that the people should elect their own leaders, but they have a problem with liberal democracy. Now, liberal democracy adds to this popular sovereignty and majority rule, in particular, minority rights, separation of powers, rule of law. It is those liberal aspects, and then particularly minority rights, as well as independence of judiciary, etc., that the radical right has problems with. And to make it very simple, a lot of the radical right argument is kind of majoritarianism, in the sense that they argue if the majority wants something, they should be able to do it, because that's democracy. However, the essence of liberal democracy is that the majority cannot do everything, that there are certain rights and protections for everyone, irrespective of what the majority thinks. So think about it. If the majority wants, for example, decides that we want to kill everyone who is a Corinthians supporter, then that is not allowed, because everyone has a right to live. Traditionally, one would have said that the extreme right is really not that successful anymore because democracy is hegemonic. However, as I will argue, we are going through a process of radicalization where actually, empirically, in the real world, the distinction between the extreme right and the radical right is becoming more and more difficult to a certain. Now, I speak about four phases of far-right development. This model is mostly based on Western Europe and comes from the German political scientist Klaus von Weimar, who distinguished between three what he called waves. The first one was of a kind of a neo-fascism and roughly dated from 45, the end of the Second World War, to roughly 55. And at that time, the far right was largely old, meant that it was mostly the remnants of the defeated fascist regimes and parties of the Second World War. And that wave was largely unsuccessful electorally and kept itself busy, mostly with taking care of people who had become marginalized, such as veterans who had fought with Nazi Germany, or orphans or widows of soldiers. The second phase was a little bit more ambiguous. It was roughly from 55 to 1980. It was heterogeneous in the sense that it was a broad right-wing populism, which mostly opposed the growing welfare state, as well as the urbanization of many countries. And it was hybrid in the sense that these far-right parties included both people who had been active participants in historical fascism and people who hadn't, who mostly had become adult after the Second World War. Similarly, they addressed issues that were related to the Second World War, like amnesty for collaborators, as well as new issues, such as higher taxes. The third phase is really the phase where the far right started to break through in electoral terms. It started roughly in the 1980s. Most of the leaders and parties and issues were new in the sense that they were no longer connected to historical fascism, Second World War, but they were contemporary issues. And the key issue of
the 1980s, 1990s was immigration. That was a relatively new issue in Western Europe. If you look at it broader and include Eastern Europe, as well as, for example, the US, it's not just immigration, but it's also integration. It's by and large multicultural society that became central. Now, in the third phase, there were a couple of far-right parties that entered parliament. In many countries, they didn't yet. And importantly, almost no far-right party was really part of the political mainstream yet. In Western Europe, in the 1980s, 1990s, only one far-right party entered the national government, which was the Lega Nord in Italy for 2 years. Now, my argument is that we are now in a fourth phase, which roughly started in the 21st century with 9/11, and that fourth phase is both qualitatively and quantitatively different from the third phase. In the fourth phase, the far right has become increasingly global, mainstreamed, and normalized. And this has led to shifting and porous borders between, on the one hand, the mainstream and the radical right, and on the other hand, the radical and the extreme right. So let me explain that. First of all, the far right is not simply something that is limited to Western Europe anymore. There are far right politicians, powerful politicians, across all the continents without saying that the far right is relevant everywhere. So, for example, in North America, Donald Trump clearly is a far right politician and is highly relevant as an ex-president and possible future president. There is some far right in Canada and undoubtedly in Mexico, but there it's electorally not very important. In Asia, the BJP of Narendra Modi, the longtime Prime Minister of India, is a very clear and actually the largest far-right party in the world. And the far right is also very relevant in Israel for decades already. But there are many countries which do not have a far-right party. And of course, there are many countries that are not democratic. Now, in Latin America, there is a radicalization of the mainstream right, and there is a traditional far right. That being said, the far right in Latin America is still very much in development, and as I will come back to, is fundamentally different in certain ways to that in both Europe and North America. Now, the key point that sets the far right of the fourth phase apart from that in the third phase is that in the third phase, they were still pretty much outside of the system. In most cases, they were ostracized. No one wanted to govern with them. Their issues were not part of the mainstream. And that has changed. In the fourth phase, the far right has become part of the mainstream. And we see that in two ways. On the one hand, through the mainstreaming of their issues. And on the other hand, through the increasing number of coalitions with far right parties. This dates largely back to 9/11, which is not just an American phenomenon. 9/11 brought particularly Islamophobia to the height of the political agenda in a lot of countries, and in part linked to the neoliberal hegemony of the 1980s, 1990s, which led to the mainstream parties converging on a neoliberal agenda. This kind of made socioeconomic issues less important in campaigns because parties couldn't really compete on it because they had similar parties. This, together with the fact that 9/11 became seen as a war on Islam, led to the prominence of social cultural issues, which were largely linked to the issues of identity and then also to security. Within the European context, this got even more extreme with the so-called refugee crisis of 2015-16. Now, when I talk about the mainstreaming of issues, it's not just the issue itself, it's also the issue frames. So the fact that everyone speaks about immigration does not in and by itself mean that the far right is mainstreamed, because
you can speak about immigration in many different ways. You can speak about immigration as an opportunity for your national economy. You can talk about immigration and asylum seekers as a humanitarian crisis. Where the mainstreaming of the far right can be seen is the framing of the issue of immigration. When we speak about immigration, we speak about it as a threat to identity, as a threat of security. And that is a far right framing. And the logical consequence of the embracing the co-optation of far right frames on immigration is that you also start to adopt the positions of the far right. If you, by and large, start to talk about immigration as a threat to national identity or national security, then you will also start to think about solutions that include closing the border, surveilling immigrants, etc. So that's one part. The second part is that there are more coalitions and collaborations with the radical right. This is a logical consequence of the fact that radical right policies are no longer exclusive to radical right parties. Across the board, there are now policies being introduced to limit immigration, to tighten integration, to, for example, make it almost impossible to get asylum within the EU or within the US. And with the far right, with the mainstream right moving further to the far right becomes a more natural coalition partner. And so we see that today, for example, in the EU, we see that in a majority of EU member states, the far right is or has been in government at the national or subnational level. Now, whereas mainstreaming is an empirical process, which simply means that center-right parties, traditional center-right conservative parties, and far-right parties are more and more having the same debates and same positions, normalization is actually a normative process. And normalization leads to the situation where radical right positions are presented as common sense. So, for example, in the context of Europe today, the idea that multiculturalism has failed is not seen as an ideological position. It's seen as common sense, as something that everyone knows and therefore is not part of a political debate. It's simply a fact. We also see in much of the media debate, as well as how politicians speak about the people, that they define the people very much in line with the stereotypical far-right voter. So when mainstream politicians like former Dutch Prime Minister Mark Rutte spoke about the people and what they were concerned about, then the people were concerned about immigration and Islam and asylum seekers. Now, this is not to say that part of the people are not concerned about that. But the people, of course, don't exist because the people are always heterogeneous. And as big groups of the people also are concerned about housing, education, climate change, etc. But those are not part of the rhetorical the people. The rhetorical the people are deep down the people who potentially vote for the far right. A consequence of this is when far right positions become more normal, they also become more acceptable for people who have something to lose, which we easily will call the elites. One of the things that we have seen in the last 2 decades is that these type of positions do not only appear, for example, in mainstream media, but they're also expressed by people in high positions. The most perverse example at the moment would be Elon Musk, for example, who espouses positions today which would have led to complete social marginalization in the 1990s. We also see a growing number of academics who, by and large, peddle arguments that are very similar to the far right. So in 1988, Klaus von Beimer, who came up with the three waves, said, we know who they are even if we can't define them, about the radical right. Now, I personally never believed that you can know who people are if you can't define them, but it was true that there was
very broadly shared consensus of who was the far right and who wasn't the far right. Today, it is much harder to see who is in and who is out. So in the 1980s, if you spoke about immigration and were slightly critical, you were considered to be radical right. And to be fair, in most cases, that was correct. Not so much because of that position, but that was the tip of the iceberg. Immigration was not yet on the agenda, and the fact that they put it on the agenda kind of already indicated that that was the core. Today, immigration is on the agenda almost everywhere, or issues of heterogeneity versus homogeneity of society are on the agenda everywhere. And one of the things that we have seen is that it becomes more and more difficult to kind of see where conservatism ends and the radical right begins. Best examples are political parties like Fidesz in Hungary of Viktor Orban, Likud of Benjamin Netanyahu, in Israel, the Republican Party in Chile, France, or the US, the Tories in the UK, the VVD in the Netherlands. The other thing that we see in many of these cases, we see a hybridization of the radical right. What I mean by that is we see either a radicalization of conservatism, or we see conservatives and radical right come together in alliances. I think the latter is something you see much more in Latin America. Think about the alliance around Bolsonaro in 2018, or think particularly about the alliance that is behind José Antonio Cast in Chile. So that is one thing. The difference between, let's say, mainstream conservatism and the radical right is less and less clear. Another thing that has become less and less clear is the boundary between the radical right and the extreme right. Now, remember what I said, the extreme right rejects democracy, as in one person, one vote by and large, whereas the radical right accepts it. Now, there's virtually no major far-right politician or party that openly argues against democracy. But we do have far-right leaders who have initiated or supported coups d'etats, like January 8th in Bolsonaro's case in Brazil, or January 6th in Trump's case in the US. We see a politician like Viktor Orban, who is actively undermining democracy in his state, similar for Modi in India. And so we see a radicalization of the radical right. We also see more openly racism, for example, which was always associated with the extreme right. And now we have both Trump and J.D. Vance speaking about pet-eating Haitians, and Trump even speaking about immigrants as cannibals, right? That's colonial racism, which in the 1980s, 1990s was exclusive to kind of neo-Nazis. Now, where is Brazil in all of this? I think Brazil is in many ways an example of the fourth phase, a very good example of how far-right politicians and positions have become mainstreamed, a very good example of how the conservative and the far right has merged, where there has been a normalization. Remember that Bolsonaro was supported by the vast majority of the political, economic, and the media establishment in 2018. He spoke at the World Economic Forum. We also see something that's very typical for this fourth phase, which is a focus on so-called gender ideology or wokeness or whatever. And another topic where the traditional right, the religious right, and the radical right find themselves. But importantly, where most of the framing comes from the far right. And so that alliance between the mainstream right, religious right, and radical right is not because the radical right has moderated, it's because the Christian right and the center right have radicalized. And so we see that radicalization of the radical right. To be fair to the Brazilians, there has been much more of a backlash to January 8th in Brazil than to January 6th in the US. So in that sense, there isn't the same embrace of the coup d'etat,
But there are quite a lot of politicians on the right who, by and large, either not speak about it or kind of see it as a legitimate protest. But Brazil is also exceptional and even unique. First of all, nativism, a xenophobic form of nationalism, which is central to the far right in the US or in Europe, is not central to the campaign of Bolsonaro. This is not unique. Nativism, on average, is not so central to the far right in Latin America. Now, that has to do largely with the fact that immigration and integration are simply not high on the agenda. This was the case in Central Eastern Europe too, until the so-called refugee crisis of 2015-16. Similarly, as soon as immigration becomes somewhat of an issue, like Venezuelan immigration in Brazil or Venezuelan and Haitian immigration in Chile, you will see that far-right actors jump on it and espouse a clearly nativist position. I think where Brazil is really unique is that it had a far-right president without a far-right party. Political parties in Brazil are, of course, unique in the sense that many are empty vessels that can be used by any leader for their own purposes. Bolsonaro came to power through a party which in itself had no link to the far right. He tried to make his own far-right party, but failed. And that is different, for example, from Donald Trump, who took over a party which was already, in many ways, a hybrid, and then made it fully into a far-right party. There's also no real far-right political infrastructure, in which I mean that, yes, there are a lot of politicians who are trying to become the heir to Bolsonaro, but many of them still operate within structures of traditional conservatism, not of the far right itself. Olá, pessoal. Aproveitando esse calor da palestra feita pelo professor Cas Mudde, a gente vai agora, então, fazer um intervalinho, um break rápido para vocês tomarem um cafezinho e voltarem aqui se concentrando com a gente. 10 minutinhos, a gente retorna com essa brilhante palestra do professor Cas Mudde que ele proporcionou para nós aqui na nossa escola.
Vamos lá então, pessoal, para o nosso segundo bloco aqui do Dia Internacionalista. A gente vai agora dar sequência nessa segunda parte, em primeiro momento, com as perguntas e respostas feitas pela nossa equipe aqui de professores ao professor Cas Mudde. Ele responde essas perguntas e respostas de forma assíncrona, é uma gravação, e depois a gente retorna aqui conosco, aqui no estúdio, e a gente vai repercutir as perguntas e respostas, e também a palestra que foi feita por ele, em conjunto aqui com os professores e com vocês que estão também nos acompanhando. Fiquem à vontade para interagir, colocar suas questões. Estou vendo que o pessoal já está se manifestando aqui no chat, conversando um pouco entre as pessoas e também enviando perguntas. Então, esse é o momento que a gente vai tornar ele interativo e também aproveitar essa parte de perguntas e respostas já realizada de forma assíncrona. Vamos lá então, pessoal. I'd like to share now some questions from professors here of Uninter. I will start with the question from Professor Carolina Roeder. It's a political science here in our team. And her question is this. What is the effect of social media and the digital revolution we have experienced this century on the rise of the far right in countries that heavily use these resources, such as Brazil and India? Yeah, it's a question that I get most of the time, particularly from students who believe that everything's related to social media. I think it's important to note that pretty much every technology is politically neutral in the sense that it, in and by itself, isn't progressive or conservative, but it can be used by both. In terms of social media, there is a little bit of an outsider kind of revolutionary logic to it. Social media was largely used to get around traditional media. And as a consequence, it was an instrument that was particularly sought out by those outside of the establishment. If you already had access to CNN or the Global Network, you didn't need to have a Twitter account. You reached far more people through that. And so, of course, the far right being largely excluded from the mainstream media in most countries, looked to social media more than others. At the same time, there are a lot of far-right politicians that are fairly skillful in social media, but there are also quite a lot who are totally not skillful. It's true that in many countries, far-right parties have more followers than mainstream parties on Twitter or Instagram or whatever, but generally the number of followers is pretty low. In terms of effect, it has helped in getting around gatekeepers, but the far right profits in most countries much more from the privatization of traditional media. So up until the 1980s, in many countries, state public media was dominant, particularly in radio and TV. Often, actually, it was the only media you had. And many of the influential newspapers were controlled by groups close to political parties, like churches or trade unions, which meant that there was phenomenal gatekeeping. Once you got private TV, private radio, and newspapers became pretty much privatized, the media logic shifted to a more neoliberal logic, which was organized not around what is the political message that we spread, but how do we sell our newspaper? How do we sell our TV? And that logic works very, very well for the far right, because it's a logic that is largely based on newness, and the far right was new, and on scandal, because scandals sell. And the far right and populists are very good in creating scandals. So bringing that all together, even in the case that the far right actors are very astute at using social media, like Donald Trump, for example, with Twitter in 2015-16, they still profit much more from the amplification of their social media through traditional media. Yes, it helped that Trump had millions of followers on Twitter, but a study also showed
that in terms of media attention, he got pretty much the equivalent of several billions of dollars in free media exposure through CNN, through New York Times, etc. Now I have a question from Professor Mattei Hoff. She's one of our professors in international relations. She asks, Professor Mudde, in populism, a very short introduction, you mentioned that the most successful populists combine populism with a host ideology, like nativism in the case of the far right. In Europe, this mix of populism and nativism has been especially effective with anti-immigration rhetoric. How do you see the role of nativism and anti-immigration in boosting far-right populism in Europe? And what challenges does this ideological fusion pose for democratic politics and social cohesion on the continent? Almost all studies show that nativism and immigration, opposition to immigration, is the main driver of the success of far-right parties in Western Europe and North America at the very least. Nativism, as in the sense of opposing multiculturalism, is a major force of the far right in India or Israel as well. So it is incredibly important. It is important because the essence of nativism, as well as the essence of populism, is monism. And that means that you see society as divided between two groups that are homogeneous, of which only one is legitimate. So either that is the good people, as in populism, or it is the own ethnic group. Monism is the opposite of pluralism. Pluralism is the foundation of liberal democracy, and in pluralism, you believe that society exists of various different groups with different values and interests, which are all legitimate. Monism goes to the core of liberal democracy. It is because of the nativism that minority rights are being undermined. It is because of the nativism that the liberal aspect of liberal democracy is being undermined. For example, by surveilling certain groups, as happened with Muslims after 9/11, or denying certain rights to, for example, LGBTQ minorities, which is not a part of the far right. Now, one of the things that we see is that it doesn't only marginalize minorities, but some of these measures that weaken protections towards the state, for example, of minorities, can then be extended to majorities. Like if you limit the rights of a certain group, it is easier to then limit the rights of all people on that aspect. And what we see, an example is in many of the Islamophobic laws that were introduced after 9/11, which created in many ways a surveillance of Muslim communities, is that many of these surveillance techniques and rules continue to exist and are now being used to other groups. No longer groups that belong to the ethnic minority, but for example, to groups like environmental NGOs and environmental activists. I have a question here from Professor Lucas Massimo. You note that Brazil is a peculiar case because we don't have an establishment far-right political party. Indeed, we lack an organized political structure to spread extremist ideologies and make them take root in society. Yet, we still see political leaders successfully attracting the support of segments of the population that are vulnerable to far-right strategies. Given this uniqueness, I would like to ask you about the role of political psychology when studying the far-right in countries like Brazil, where the institutional setup is quite unusual.
Do you believe we should use attitudinal variables as a causal factor to explain the resilience of extremist values among voters? In your view, can the spread of conspiracy theories and other signs of far-right extremism be properly understood without relying on concepts from political psychology? It's a very long question, and it actually goes to a couple of different points. I will focus primarily on the second point, but the question has an assumption that it is far-right parties that create far-right attitudes in society, and that is incorrect. Far-right attitudes, authoritarianism, nativism, populism, most of these are created through mainstream institutions, mainstream media, as well as mainstream education. Like most countries have a long history of racism and racist prejudices, homophobia, etc. It is the far right generally that politicizes them, that kind of makes the salience of these issues bigger and works on the basis of the already existing attitudes. So I think that's important to note. Even if Brazil doesn't have a far-right party, it doesn't mean that there isn't a breeding ground for far-right parties or politicians, as Bolsonaro clearly showed. Now, with regard to political attitudes, we should always use political attitudes to explain politics. We know that attitudes on immigration, mostly opposition to immigration, as well as nativist attitudes, explain the support of the far right very well. At the same time, we also know that overall, in most countries, there are more people who are unhappy about the immigration level or opposed to the current levels of immigration than there are voters of the far right. And so what that means is that there are quite a lot of people who hold values that are fairly similar to the far right, but that vote for other type of parties. The conspiracy theories is a problematic issue, and it goes back to the classic interpretation of populism of the American historian Richard Hofstadter in the 1960s, which referred to populism as the paranoid style of politics. Now, it is probably true that conspiracy theories are more central to the political message of the far right and the far left than that of mainstream parties. However, with regard to their supporters, academic research is not so clear. So just a few weeks ago, a new study found that people who hold populist attitudes, either on the left or the right, are not more prone to conspiracy theories than others. And I think this is important to note also because we focus very strongly on conspiracy theories of the far right, and we will call those out as conspiracy theories, right? But if you look at the debate here in the US, for example, you have Russiagate, the argument that the Russians and Putin kind of made Trump president. There is no empirical evidence for that. And yet we do not generally call that a conspiracy theory. Again, the US is a good example because in the 1970s, like one of the favorite pastimes here was to speculate on who killed JFK, right? Which was mostly conspiracy theories. There are a lot of countries where conspiracy theories are very widely shared. Some are political, some are not. And so the link is just not that clear. And what I find important is that we shouldn't pathologize the far right and particularly their supporters. Many voters of the far right make, in their world, rational decisions because they actually think that, for example, 25% of the population is Muslim. They think like that by 2050, the majority will be Muslim. And if you think that that is how the world works,
then voting against Islamization is in itself not bizarre. It becomes bizarre when you think that your country is being overrun by Muslims, while you also think that only 2% of the population is Muslim. So many people vote rational, but have a skewed idea of rationality. And so they believe factually that the world is in a certain way, and they are wrong on that, but they're not like fundamentally irrational. We have a question from Professor Carlos Simeoni. He's our professor of political science. You say that the democratic right is partly responsible for the rise of today's far-right radicalism by not standing against the growth of radical leaders. In your view, why has this political side been distancing itself from democracy? Or it's possible that democratic right has always had some sympathy for radicalism? It's a very good question. And I think that this has to be seen really in national or regional contexts. First of all, let me just say that the democratic right not only failed to stand up to the far right, they actually co-opted the far right's issues and frames and started to collaborate with the far right. It's also important that it's not only the right. Like many nativist positions are now espoused by centrist parties too, and even some left-wing parties. Like we have a new left-wing party in Germany, the Bündnis Sarah Wagenknecht, which is virtually as nativist as the radical right. The Danish social democratic government had become the ideal government in terms of immigration of the far right in the Netherlands and others. But it is predominantly the mainstream right that has made coalitions with the far right. Now, why do they do that? That depends on the context, and the mainstream right is pretty diverse. If I look at most Christian democratic parties in Western Europe, then they were very clearly pro-democratic, and they embraced democracy. It was as fundamental to them as it was to social democratic parties. If I look at Southern Europe or South America, then there are quite some conservative parties and politicians, as well as elements of the Catholic Church, that have always been at best begrudging supporters of democracy or acceptors of democracy. And particularly within the context of Latin America, I think that's actually a very good and important question. So today, when we think about Bolsonaro or Cas, we have a lot of debate about Trump or Marine Le Pen and try to position them in the far right of today. But in many ways, Cas and Bolsonaro are at least as reflective of the mainstream right of conservatism in their own country 20 years ago, right? And so a lot of the opposition to gender ideology, for example, there's nothing new, there's nothing American about it. That was essential and is still essential to the hierarchical leadership of the Vatican, for example. So yes, there is a kind of an anti-democratic tradition or a weak support to democracy among elements of the mainstream right, but certainly not all. I have just one more question from Professor André Zygmunt. And here's the question. Societies have deep-rooted values and power structures that block certain topics from the government's agenda, creating a bias against anti-system forces. For instance, a candidate advocating for abolishing private property would likely struggle to succeed electorally. Yet, in the past decade, we've seen far-right parties
leaders and movements rise with strong anti-system messages. It seems today democratic societies impose fewer obstacles on far-right radicals than on left-wing ones. Is this impression correct? If so, why do democratic capitalist societies have fewer barriers to far-right rhetoric? Yes, this is also a double question. So on the one hand, you can speak about the space for rhetorics. The other one is about political power. I think I disagree with the idea that there is more rhetorical space for the far right than the far left, certainly in history. But I would say even more recently, even outspoken anti-capitalist arguments, as we have heard in Occupy Wall Street, for example, or Black Lives Matter, generally get a pretty sympathetic read in many mainstream media and from academics. Not that they are themselves anti-capitalist, but there is a very, very negative discourse on capitalism, particularly since the Great Recession. And that allows also for people who are like socialist in the real sense of being anti-capitalist. The tolerance towards, let's say, a nativist or even racist discourse is much more recent and shifting, right? And so, for example, again, the pet-eating Haitians that we're hearing at the moment in the US clearly is acceptable to like almost half of the electorate now, but is the outcome of pretty much like decades of shifting what they call the overtone window, like shifting what is acceptable in the debate. I would argue that if Trump would have made this argument like 10 years ago and have spoken in such openly racist discourse together with his vice presidential candidate, that we would have had a much bigger debate. So whereas on the far left, we kind of have the same debate and the same space, the far right is shifting. The difference, though, of course, is in political power. Now, and this goes partly to the question of why isn't the far left successful? Particularly in the wake of the Great Recession, which kind of put an end to neoliberal hegemony and made the whole neoliberal bubble also ideologically burst. Radical right parties have been relatively unsuccessful or only moderately successful for a short period of time. I think that's a very complex question. I can answer it in the sense that the debate is still dominated by social cultural issues in many countries. In Europe, for example, about immigration, in Latin America about security. But that is an outcome of a political struggle. Like, and so just arguing that, like, well, they talk about social cultural issues. Yeah, they do that because certain people are more influential. The left has failed to bring socioeconomics back on the agenda, even though there is a lot of space for it. We know from polls that people are very concerned about growing economic inequality, about decline of the welfare state, housing, etc., etc. Now, the question really is about political powers, like who sets the boundaries? And I think the answer is actually in the question, and it's the reference to democratic capitalist societies. Capitalism is the key term here. Like, what we know from history, namely the rise of historical fascism, is that if you give big capital the choice between fascism and communism, they will choose fascism, always. And it makes perfect sense because fascism actually accepts capitalism, as we have seen in Italian fascism, or in even with Franco or with Nazi Germany. Overall, capitalism continued, even though state interference was a little bit stronger, right? Under communism, capitalism is abolished. So from that perspective, fascism is less of a threat to capitalism than communism. We've also seen it very strongly with Bolsonaro.
One of the reasons I strongly believe that Bolsonaro was successful and, most importantly, was embraced by the economic establishment, including the Wall Street Journal, for example, which wrote an editorial in support of Bolsonaro, is because the PT was kind of painted as a Brazilian form of Bolivarismo, of communism Venezuelan style. And we see that at the moment as well. What the Republican Party tries to do is they try to make the Democratic Party look like communist, which is insane given how much support they have for capitalism with people like Biden. But the logic and the lesson that they have learned is that if people who are actually democratic, who don't necessarily want to revolutionize the system, and the establishment never wants to revolutionize the system because they profit from the system, if they have a choice or belief that the only choices are fascism and communism, they will protect capitalism by voting for fascism. Thank you very much, Professor Cas Mudde, for sharing your knowledge and insights with us today. É isso aí, pessoal. Voltando aqui agora para o nosso estúdio, depois dessa brilhante palestra do professor Cas Mudde e também dessa sessão de perguntas e respostas que ele fez com a nossa equipe. A gente vai abrir agora para uma rodada de conversa aqui entre nós, aqui no estúdio, e vocês que estão nos acompanhando no chat. Eu já estou vendo que tem bastante gente que está mandando pergunta, está interagindo, podem ficar à vontade, tá? Conversem conosco. A gente vai agora estabelecer um momento mais interativo, então participem. Eu queria me direcionar agora aqui para o pessoal que está aqui no estúdio, professores. Quem que vai começar com a primeira rodada aqui sobre... Se vocês me permitem, acho que tem um ponto de partida que eu acho importante destacar, que com quem nós tivemos essa brilhante aula. Uhum. Acho que as pessoas que trabalham na área de comportamento político, os pesquisadores, os mestrandos, os doutorandos, seguramente já conhecem o professor Cas Mudde, mas é possível que os nossos estudantes de graduação não conheçam, é absolutamente razoável isso. Não é? E para tentar dar uma ideia para você que está chegando agora nesse assunto, com quem nós estamos conversando, eu fiz um exercício muito elementar, que é procurar a quantidade de citações que esse autor tem no Google Scholar, só para dar uma dimensão da pertinência, do impacto que as ideias do professor Cas Mudde têm no campo de estudos da ciência política, das relações internacionais. E só para vocês terem uma ideia, um dos cientistas políticos mais importantes do Brasil, o professor Fernando Limonge, tradicionalmente empregado quando se quer falar por que a democracia funciona no Brasil. Tradicionalmente se vai para as obras do professor Fernando Limonge. Não é? Ele tem 29.877 citações lá no Google Scholar. Mais ou menos, um pouquinho menos de 30 mil. E se a gente pegar um intelectual que vai falar que a democracia não funciona no Brasil, Scott Mayorney, ele tem 35 mil citações, um pouquinho menos disso, 34 mil. E que já é um número expressivo. É bom salientar. Exatamente. Então, digamos assim, a turma que fala que não funciona está ganhando. Os dois números já são bem expressivos. O professor Cas Mudde, gente, ele tem hoje, no Google Scholar, 49.669 citações. Essa é a quantidade de citações aos trabalhos desse professor. São praticamente um pouco menos de 50 mil citações. Por que eu acho... Como que nós podemos traduzir isso de uma forma bastante óbvia para os nossos espectadores? Pela precisão. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente salientar da palestra que vimos agora. Por quê? Nós estamos abordando assuntos, convenhamos, absolutamente sensíveis. Sim. As pessoas que nos procuram, que querem estudar ciência política, relações internacionais, acho que a gente pode pressupor que elas gostam de política, não é? Sem dúvida. Isso é um pressuposto tranquilo. Só que todo mundo tem uma identidade. Só que não é fácil falar da sua identidade. Não é uma tarefa trivial explicar como que a gente se coloca no mundo e como que o outro se coloca no mundo. É por isso que, quando a gente começa essa palestra, classificando as palavras, o que é direita, o que é esquerda, a matriz do Bobbio, as diferentes fases,
eu acho que a grande contribuição que eu queria salientar como ponto de partida é, sem dúvida, a precisão com a qual nós tivemos aqui uma abordagem de um assunto extremamente complexo. Porque essas palavras direita, esquerda, extrema-direita, direita radical, ultradireita, essas palavras, elas costumam causar muitas confusões nos estudantes que ingressam na graduação. E eu penso, assim que eu encerro meu ponto de partida, eu penso que essa palestra que tivemos hoje, ela vai ajudar muito o nosso trabalho, porque nós trouxemos um dos mais importantes especialistas nesse assunto do mundo para fazer uma exposição clara, objetiva, curta, chama atenção como que ele vai direto ao ponto dele, e eu acho que isso vai ser, sem dúvida, uma enorme contribuição para o trabalho que nós fazemos aqui nos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais. Queria só complementar, e também tem uma questão que é muito acúmulo de pesquisa. São mais de 25 anos que o professor Cas Mudde pesquisa o extremismo na política. Então é muito tempo, é muito acúmulo, muita leitura, que eu acho que também em momentos de uma política, às vezes muito polarizada, como a gente vive no Brasil, as pessoas se apegam muito às questões, às suas ideologias, enfim, e você tem que se afastar disso enquanto pesquisador, né? Então, ele também teve uma motivação individual, pessoal, para estudar o extremismo. Acho que é interessante até comentar isso, porque o irmão dele era neonazista. E aí ele vai estudar isso lá, 30 anos atrás, por esse motivo. Uma liderança, né? Isso, virou uma liderança na Holanda. Não era só um supporter, né? Então, todo mundo tem a sua motivação individual, mas eu acho que é muito importante, e aí os nossos estudantes de graduação precisam ter isso muito claro, que é necessário o método científico, né? E a literatura, se debruçar e estudar, gente, não tem segredo, né? Não tem segredo, você tem que estudar. Ler, e quem? Aqueles autores que são citados por pares. Isso que o professor Lucas trouxe, das citações no Scholar One, é um parâmetro para a gente ver se esse autor ele tem relevância dentro do campo. Sem dúvida. Né? Então, é muito importante que os nossos alunos tenham também... E é evidente, é normal quando a gente entra na graduação, a gente não tem esse tipo de conhecimento. Por isso que é o nosso papel aqui também chamar atenção para isso. Então, o professor Cas Mudde, ele tem quase 30 anos dentro da ciência política, estudando, pesquisando o extremismo na política. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir um professor, um pesquisador de renome internacional, que realmente tem o seu histórico dentro da ciência política muito, muito importante. E, enfim, se espelhem nessas pessoas, né? Eu acho que é esse o recado também importante para vocês, que a gente tem que ter o comprometimento sempre com a ciência, com a literatura, e não com as pessoas, os políticos, porque eles passam, né? Eles passam e a carreira fica. Então, é bem importante a gente pensar na carreira, sobretudo aos nossos futuros internacionalistas, né? E até pegando um gancho sobre os internacionalistas, eu penso que a palestra do professor Cas Mudde, aliás, foi uma aula, né? Uma aula brilhante. Ele trouxe alguns conceitos que são muito importantes até para que nós possamos diferenciar um pouco um assunto que cada vez mais vem ocupando a agenda de pesquisa das relações internacionais, sobretudo na questão da defesa da democracia liberal no sistema internacional. Por isso que é muito importante, prezados alunos, alunas, pesquisadores, que amam e se dedicam a se debruçar na área de ciência política e relações internacionais, a entender de que forma que as democracias liberais hoje podem ser ameaçadas, por exemplo, pelos conceitos apresentados, né, a utilização dos conceitos pelo professor Cas Mudde, em especial a direita radical. E nós podemos ver, ao longo de discursos de presidentes, aqui citando, por exemplo, o ex-presidente Donald Trump, né, presidente dos Estados Unidos, cujos discursos dele em relação ao nacionalismo, America First, a questões relacionadas à imigração, à construção do muro para
proibir, né, mitigar a entrada de imigrantes mexicanos, né, no seu território, a questão do nativismo. Isso pode comprometer, por exemplo, no enfraquecimento das instituições multilaterais, que basicamente são a governança básica, que sustentam a ordem internacional. Então, muito interessante nós tentarmos aqui, como internacionalistas, observar esses conceitos que são trazidos por professores super renomados, e aqui já coloco para vocês assim, a grande honra que estou aqui, né, com vocês, dividindo essa mesa espetacular e discutindo um assunto muito relevante, que acreditamos que não apenas seja um assunto candente, tanto na ciência política como também nas relações internacionais, mas para mostrar o nível de complexidade desse debate que ainda está sobre a mesa, no sentido de que não há um término, né? O debate continua. Nós vamos ter agora, dia 5 de novembro, nos Estados Unidos, em específico, uma eleição, né, do homem mais importante, mais poderoso, né, do mundo, pelo menos até o presente momento. E estamos falando do Donald Trump, né, que é super importante em termos do seu capital político e está dentro aqui do nosso escopo de análise da nossa live aqui, capitaneada, né, enfim, pelo professor Cas Mudde, né? E queria pegar um gancho, professor Rafael Pons, tanto da sua linha de raciocínio quanto do professor Lucas e da professora Roeder, e parabenizar o professor Guilherme por ter trazido e ter tido essa iniciativa de chamar o professor Cas Mudde aqui para a Uninter, de ele mandar um e-mail, enfim, é uma atitude de coragem, no certo sentido, de falar, professor, venha até nós, a gente tem uma rede de alunos enorme, a gente tem um interesse sobre esse é um assunto muito importante para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira, um assunto muito importante a gente refletir, e a gente está trazendo isso tecnicamente para os alunos que estão nos assistindo, e também a gente tem aqui, professor Lucas e demais, a gente tem aqui ex-alunos assistindo. A gente tem o Jorge Medeiros aqui, eu vi que ele entrou, ele era um aluno do presencial. Exatamente, excelente aluno. Né? Excelente aluno do presencial, boa noite, Jorge. E está aqui nos acompanhando. E a gente tem muita gente que está nos acompanhando que já são egressos ou mesmo se interessaram pela temática, se interessaram pela rede que a gente estabelece. Então, acho que é importante parabenizar realmente o professor Guilherme por ter tido a iniciativa de chamar o Cas Mudde e ele prontamente aceitar também e se disponibilizar a estar conosco e a gente conseguir proporcionar esse debate sobre a direita, a extrema-direita e como classificar isso no Brasil. Acho que é muito importante para a gente pensar isso pela capilaridade que a gente tem de estudantes, porque esse tema ele não deve ficar restrito aos centros urbanos. Debater como refletir, como classificar, como interpretar a direita, a extrema-direita, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, não deve se restringir ao debate público que acontece nos centros urbanos. Isso deve se espalhar para todos os rincões e essa reflexão sobre o que é esse movimento político que está acontecendo, para que a gente possa entender, para os analistas possam entender, para a própria população possa entender o que está acontecendo. Acho que é uma das grandes questões que está hoje em dia, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista partidário e do ponto de vista da nossa própria posicionamento enquanto eleitor. Quando a gente vai votar, será que eu estou votando num candidato de direita, de extrema-direita? Será que eu me alinho com esse valor, com aquele? Até onde que vai o limite do conservadorismo? Eu acho que isso o Cas Mudde, ele tentou demonstrar e achei isso bastante interessante, que qual é o limite entre o conservadorismo, a direita, a extrema-direita e como esses limites eles existem, mas eles não são muito simples de serem tateados. E no cotidiano, se a gente não para refletir sobre esse assunto, a gente vai reproduzindo só os lugares comuns que são relacionados a entender esse fenômeno. E a gente vai indo, né, professor Lucas? Eu queria seguir nesse ponto, Frota, porque refletindo sobre as respostas que o professor Cas Mudde forneceu aos nossos questionamentos, a gente teve aquele impacto, eu tive aquele impacto que um aluno tem ao escutar um bom professor. Eu devo admitir aos meus colegas que a hora que eu vi a pergunta, eu falei, puxa, eu acho que eu não fiz uma boa pergunta, eu fiquei constrangido. Mas aí eu parei e refleti e eu cheguei à seguinte conclusão que eu gostaria de compartilhar com a mesa e com quem está nos acompanhando, por óbvio.
A minha pergunta, ela tem uma tentativa de simplificar algo que é complexo. Quando eu pergunto para o professor Cas Mudde se a gente não deveria dialogar um pouco mais com a psicologia política, tem uma pretensão de trazer para o mundo da academia um problema que não é simplificável com caixinhas do conhecimento. Não é assim tão simples. Foi assim que eu interpretei a resposta dele. E realmente, vejam como é importante nós estarmos abertos a aprender com quem sabe mais do que a gente. Foram duas passagens específicas na resposta dele que me sensibilizaram profundamente e que, com certeza, eu vou levar em conta ao abordar esse assunto. A primeira, eu achei muito assertiva a maneira como ele fala que existe uma premissa na minha pergunta que está incorreta. A premissa de que partidos criam ideologias. Sensacional. Eu não tinha pensado por esse prisma. O que ele vai trazer para a gente é que os partidos se beneficiam de algo que já existe. Como que aquilo que existe foi criado? Bom, aí é um processo complexo. Né? Aí nós precisamos estudar, a gente tem que ir para o contexto. Isso não é simplificável. Esse foi o primeiro ponto que chamou muito a minha atenção. O segundo ponto foi o verbo patologizar. Eu achei isso de uma fineza e eu convido todo mundo que em algum momento da sua vida, como agente político, como alguém que está estudando relações internacionais, que está estudando ciência política, eu convido cada um de vocês a fazer uma autoanálise sobre os momentos em que vocês empregaram palavras como gado. Qual é o mecanismo que está operando, se não esse de patologizar a diferença? Eu achei essa explicação que está no finalzinho da resposta dele absolutamente essencial para quem quer estudar ciência política, para quem quer dialogar sobre identidades políticas. Veja, as pessoas realmente, eu estou reproduzindo uma passagem dele, né? As pessoas realmente acreditam que o mundo está se islamizando e votam de acordo com esta premissa. Onde é que está a irracionalidade? Então, eu devo dizer para vocês que foi algo que, para mim, foi muito engrandecedor ouvir essa resposta. Assim como foi a diferença entre monismo e pluralismo, genial, ele foi no ponto. E eu espero, fazendo de forma muito franca, abrindo para vocês aqui o meu coração, eu espero que os nossos estudantes retenham essa mesma postura no momento em que estiverem fazendo, por exemplo, um trabalho da faculdade, um trabalho de conclusão de curso, no momento de receber um feedback, concedam-se a si próprios a oportunidade de aprender. Isso não é algo simples, não é algo trivial, e é uma lição prática que eu aprendi com essa palestra e eu espero que os nossos estudantes também aprendam. E que faça com que a gente aprenda de fato, porque se a gente acha que sabe tudo, então não tem mais o que aprender, né? Então, muito pelo contrário, a gente tem muito que aprender, todos os dias e sempre. Felizmente, o conhecimento, ele é infinito, né? E aí eu queria só fazer um gancho, acho que também, pensando nesses ganhos para os nossos alunos, primeiro, ouvir, aprender com um professor, com um baita professor desse. Segundo, pensando sobre os trabalho de conclusão de curso. Um ponto aqui que o professor Cas Mudde traz são as tipologias de extrema-direita, né? O que é extrema-direita? Essas tipologias, elas são criadas a partir da observação empírica das características. Quando você vai observando os seus casos, muitas vezes comparativamente também, e aí então você cria tipos, né, como os tipos ideais do Weber. Então eu queria só trazer para resgatar um pouco do que ele coloca na palestra, que é o seguinte, então, a gente tem a direita, que não é a direita comum, é a direita antissistema, é essa característica da extrema-direita, é uma direita que é antissistema, antidemocracia liberal. E aí, essa extrema-direita, ela é dividida em a direita ultra-radical, que ela vai rejeitar a própria essência da democracia, que é a soberania popular e o governo da maioria, e e a direita radical, que vai aceitar, então, a essência da democracia,
mas vai se opor a elementos fundamentais da democracia liberal, como o direito das minorias. E, em alguns casos, ele vai dizer nesse livro que, em alguns casos, também há a presença de populismo. Nem em todos os casos, mas em alguns casos, sim. E é outro conceito. Populismo é um conceito, não é, vou falar o que eu acho que é. Não, gente, tem vários autores que trabalham esse conceito. Então, ele vai trazer aqui o conceito de populismo também nesse livro, que é uma ideologia rasa que vê a sociedade separada em dois grupos homogêneos, falsamente homogêneos, né? E também são antagônicos, que seria o povo imaculado e a elite corrupta. Nossa, como a gente vê isso hoje na América Latina, na Europa, no leste europeu. A gente vê muito discurso populista. E é muito interessante, acho que o conceito, essa terminologia, enfim, é bem importante para os nossos estudantes prestarem atenção e aprenderem com isso também, para quando forem fazer o TCC, o seu artigo científico, ficarem atentos a isso. O Mike Robson tinha trazido aqui no chat, tinha perguntado sobre as características, como que a gente identifica a extrema-direita. Então, são essas duas características iniciais, né? A rejeição, então, à democracia liberal, ao sistema, e ele vai trazer as diversas ondas a partir do Klaus von Beim, né? Ele vai trazer as diversas ondas. Então, de 45 a 55 nós tivemos o neofascismo, depois em 55 a 80 o populismo de direita, de 80 a 2000, isso na Europa Ocidental. A direita radical, e aí então, na quarta onda, a partir dos anos 2000, a extrema-direita, que é sobre o que ele se debruça nesse livro, que é sobre, a partir de 2000, em que a gente vai ter essa radicalização, então, no cenário político, e essa normalização. Achei muito interessante também esse aspecto que ele vai trazer. Então, são essas o período, né? E eu acho que é interessante também tem a questão das características, né? Eu acho que a gente tem que pensar também sobre os diversos casos, né? Na Europa Ocidental é diferente aqui da América Latina, não tem tanto esse nativismo como ele coloca sobre a Europa Ocidental, enfim, há características diferentes. E aí a gente tem que trazer outros autores também, a gente pode pensar, né? Você acabou de responder, ou fazer algo, Carol, falar algo que eu acho, fala diretamente com a pergunta do Mário da Vila. Ele pergunta quais fatores políticos, econômicos e sociais têm impulsionado o crescimento dos movimentos de extrema-direita nos últimos anos. Ótimo. Eu acho que a gente precisa ir para o contexto, né, Carol? Sim. É assim que eu interpreto esse finalzinho perfeito. Da tua fala. Uhum. A gente teria, Mário, que se debruçar sobre um caso, porque esse fenômeno no continente europeu não é o mesmo que é nos Estados Unidos, não é o mesmo que é no Brasil, não é? Então, eu acho que é preciso considerar fatores de ordem contextual para ter uma resposta assertiva. Por favor. Então, nesses casos, nos Estados Unidos e na Europa, a gente vai ter, a partir de 3 crises, né? A partir dos ataques terroristas do 11 de setembro, a gente vai ter, então, uma reação aos muçulmanos, e a gente pode ver isso no caso da Palestina hoje, como foi construído essa xenofobia mesmo, e até por meios tradicionais, como ele coloca, de comunicação. Sem dúvida. Né? E outras questões também, como a crise de refugiados em 2015, que é uma crise, entre aspas, ele coloca, que também poderia ter sido trabalhada, mas foi uma opção dos governos também, de deixar essa crise estourar. Então, e aqui no Brasil é diferente, são outros aspectos. Exato. São outras questões. Recessão econômica, dificuldade dos governos em responderem. Eu acho que a gente faz um paralelo com a fala da professora Clara Mattei ontem. Então, é bem interessante isso para a gente fazer esses paralelos também e ver essas diferenças entre os casos, né? Sim. Pô, eu queria só pegar um gancho aqui na pergunta do Mário e também na resposta que os professores foram dando. Eu acho que é bem interessante observar, e acho que foi um pouco da linha de raciocínio que o professor Lucas iniciou e que deriva da pergunta que
o professor Lucas fez para o Cas, né? E eu acho que a resposta que ele deu ajuda bastante a gente a colocar os termos relacionados a essa pergunta do Mário também. Porque o Mário está perguntando assim, fatores políticos, econômicos e sociais que têm impulsionado. E a pergunta do professor Lucas era, enfim, em que sentido que os partidos eles estão sendo os drivers disso? E o Cas, ele fala exatamente, peraí, é o contrário, professor Lucas. A base societal, a base da sociedade, as relações sociais, é um fenômeno mais societal que os partidos captaram e instrumentalizaram eleitoralmente. Claro, não quer dizer que ao eles instrumentalizar, eles não potencializam isso, eles potencializam, mas eles não estão jogando, enfim, sementes num solo que não é fértil, pelo contrário. Eles estão disseminando uma ideologia que estava ali, que estava, de certa maneira, adormecida ou talvez até não conectada como a gente tinha há 30 anos atrás. Talvez essa forma de pensar não tivesse tão disseminada e essas conexões não estavam presentes. E achei muito interessante a resposta. E acho que ajuda muito aqui a pensar a pergunta do Mário. Né? Um tema, já passo para o Pós, um tema que penso eu, central para compreender esse fenômeno no Brasil é a transição democrática inacabada. A gente não pode levar esse assunto para a Europa e Estados Unidos da mesma maneira, não é? Talvez no leste europeu o fim da União Soviética possa ter gerado dinâmicas similares, não é? Mas esse é um aspecto de ordem contextual que precisa ser levado em conta. É muito interessante a gente pensar acerca da vulnerabilidade das democracias, né? O professor Cas Mudde, ele coloca muito isso sobre como que a ascensão de partidos de extrema-direita, da radical right, né, que ele comenta muito na sua palestra, pode e vem provocando um conjunto de vulnerabilidades, deixando exposta as democracias liberais num contexto de competição internacional, e aqui puxando aqui o nosso carro mais para as relações internacionais, para que os nossos alunos possam também compreender o nexo causal que há entre a vulnerabilidade das democracias liberais e como que isso pode impactar o cenário internacional. Eu fiz alguns apontamentos aqui a partir da palestra do professor Cas Mudde. Claro que elas estão em curso e não estão acabadas, definidas, mas são alguns questionamentos dos quais nós poderíamos pensar acerca de como que os movimentos de extrema-direita nas democracias vêm enfraquecendo-as frente a uma estrutura internacional marcada, sobretudo, e erigida, logo após a Segunda Guerra Mundial, pelas próprias democracias liberais. Então, esse é um ponto interessante que nós percebemos que, na verdade, as últimas 3 hegemonias mundiais, né, professor Frota, são basicamente democracias liberais. Pegando a primeira, no caso, a Holanda, também conhecida como Províncias Unidas, foi a primeira democracia liberal, claro que com matizes, com um nível de profundidade não tão democrático como a gente conhece hoje. Na verdade, a Holanda era basicamente um país muito liberal em termos do ponto de vista comercial, né, das exportações, mas era basicamente um país dominado por uma aristocracia. Bom, a segunda hegemonia, pensando aqui, na verdade, no caso, a Inglaterra, dominando os mares, né, criando rotas comerciais, defendeu o liberalismo. Gente, estamos falando da Inglaterra, berço da Revolução Industrial, né, e que representou ao longo do século XIX a grande locomotiva do capitalismo mundial. Esse é um ponto fundamental, até inclusive o professor Cas Mudde, ele termina o finalzinho das perguntas, ele cita, né, a questão do capitalismo. Então é interessante que quando chegamos no século XX, os Estados Unidos, na sua expansão material, criando um ciclo sistêmico de acumulação de capital, estamos novamente nos referindo a uma democracia liberal e já pensando no pós-Segunda Guerra Mundial, a própria lógica de funcionamento da estrutura da governança mundial, consubstanciada no sistema das Nações Unidas, né, permeia um conjunto de valores democráticos. Pessoal, pensar a Assembleia Geral sem falar em democracia, por exemplo, sem pensar em valores importantíssimos, os princípios democráticos, né, como a defesa, a proteção dos direitos humanos, o princípio da igualdade, são princípios muito caros para essa manutenção da estrutura do sistema internacional.
Então é esse ponto, é o ponto de ligação que nós gostaríamos de colocar para vocês acerca dessas ameaças. E claro, e não só o enfraquecimento do multilateralismo e da cooperação internacional em diversas áreas. Nós percebemos que, do modo geral, não só nos países do continente americano, mas sobretudo nos países europeus, há uma prevalência do nacionalismo, né, nos discursos de partidos de direita e extrema-direita. E esse nacionalismo, e até consubstanciado no discurso já mencionado, né, do presidente Donald Trump, America First, né, mostra os Estados Unidos, de certo modo, recuando, criando até um certo isolacionismo em relação à sua suposta necessidade, né, de oferecer respostas sistêmicas, tendo em vista aquela ideia da hegemonia benigna, né, muito adventada pelos teóricos das relações internacionais, da teoria da estabilidade hegemônica, né. Não apenas isso, um segundo ponto que nós colocamos como um desafio acerca do enfraquecimento das democracias em nível internacional é a retração do comércio internacional. Ilustres, grande parte dos discursos de partidos de extrema-direita batem sempre forte no protecionismo, né? Isso pode, por extensão, desencadear, inclusive, um conjunto de respostas por parte de outros países, promovendo um clima tal de guerra comercial. Na verdade, os jornais estão o tempo todo falando da guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Entre, de um lado, Estados Unidos com a sua lógica de capitalismo de mercado, né? E do outro lado, China, um país autocrático, com o capitalismo de Estado. Aliás, fica aqui a nossa sugestão do livro do Ian Bremmer, que é excelente. Um terceiro ponto para colocar para vocês é acerca, claro, do isolacionismo dos países que podem, né, estar sendo controlados por partidos de extrema-direita, no caso, a rejeição das instituições globais. Veja, nós pudemos perceber o enfraquecimento de organizações e de regimes internacionais em diferentes temas, de A a Z. E isso pode representar, inclusive, vácuos de poder, onde conjuntos, pessoas, adensamentos populacionais podem ficar desguarnecidas devido ao enfraquecimento desse ambiente de cooperação que é tutelado pelas instituições, né? E, por fim, nós poderíamos pensar na erosão de normas e valores liberais. Vejam, a sociedade internacional, quando falamos de sociedade internacional, leia-se um conjunto de princípios, normas e regras que tem como base legal, né, o elemento que une os países é o direito internacional público, né? Então, no caso, as democracias sendo ameaçadas, elas podem, por conta desses governos, cada vez mais se retirarem de importantes instituições internacionais, e isso pode, por extensão, aumentar a polarização nas relações internacionais, a ocorrência de maiores conflitos regionais, instabilidade. Aliás, poderíamos citar como exemplo agora a crise do Mercosul. Temos um presidente argentino alinhado, né, a esse pensamento da palestra do professor Cas Mudde, que colocou em xeque-mate o funcionamento e a manutenção do Mercosul. Quer dizer, são essas algumas questões acerca da continuidade ou não da hegemonia liberal no sistema internacional. Precisamos esperar para ver, né? Tem que passar tempo para que nós possamos depois, ao olhar para trás, verificar o quanto que as democracias liberais estão sobrevivendo ou se conseguiram sobreviver, né? Excelente, professor Rafael Pons, eu concordo e é interessante vamos dizer assim, os paralelos que o professor Pons faz com a teoria de relações internacionais, né, e com boa parte do pensamento sobre relações internacionais, o pensamento organizado sobre relações internacionais, e hoje é o Dia do Internacionalista, né? Então é legal a gente comemorar também esse dia, fazendo menção ao papel desse profissional, o papel que o profissional de relações internacionais ele tem para contribuir aqui, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista da própria comunicação e da própria formação da opinião pública. É, em certa medida, uma boa parte da nossa intenção também ao promover esses eventos que a gente está aqui proporcionando. Eu queria pegar, professores, também um ponto, também colocar aqui para discussão, que me chamou bastante atenção da palestra do professor Cas, que foi a ênfase que ele dá sobre o 11 de setembro. Né? Eu acho que esse fenômeno, ele, para quem vivenciou, né? A gente tem alunos que o 11 de setembro... Eu era
criança, que não tinha nem nascido, talvez. Então é engraçado porque ver o Cas Mudde falando sobre o 11 de setembro e quem vivenciou o 11 de setembro, e esse fenômeno ele foi tão impactante para quem viu, para quem assistiu as duas torres, e o quanto ele é uma chave explicativa do ponto de vista de um fato internacional de enorme repercussão, para a gente compreender boa parte do que foi acontecendo depois do 11 de setembro. A intervenção no Afeganistão, no Iraque, a guerra civil na Síria, a Primavera Árabe, as migrações em massa, a potencialização e a organização dos partidos de direita e extrema-direita. Então, o 11 de setembro ele marca uma transição que o Eric Hobsbawm ele escreve sobre, enfim, sobre os vários. Ele é um historiador na história contemporânea, a maior parte dos alunos conhece, e o Eric Hobsbawm coloca no livro clássico dele, que é o Era dos Extremos, que o século XX começa em 1914, né? Então, com o início da Primeira Guerra Mundial. E termina, na obra Era dos Extremos, quando ele escreve, ele termina com a queda do Muro de Berlim. Então, há um bloco histórico que ele é compreendido por esse intervalo de tempo. E depois da queda do Muro de Berlim, a gente tem esse intervalo de tempo e tem o 11 de setembro. Agora, a partir do 11 de setembro, eu acho que boa parte dos acontecimentos que nós estamos vivenciando hoje, eles têm muita relação, em grande medida, com uma sequência, enfim, com a cadeia causal e como é que todo mundo foi se adaptando aos eventos que foram decorrendo desse período. Essa sua observação, junto com esse resgate de elementos da teoria de relações internacionais, eu acho, nos ajuda a repercutir duas perguntas que entraram aqui no chat. Uma acabou de chegar, que é da Ana. Ela pergunta como que a polarização política na sociedade brasileira pode ter impacto sobre as nossas relações diplomáticas. Eu estou resumindo a pergunta dela. Eu acho que isso que você acabou de explicar deixa isso bastante nítido, né? Nós estamos em um sistema, né? E é preciso compreender como que a extrema-direita brasileira está articulada dentro desse sistema. Acho que esse é um ponto central. Vocês têm mais propriedade do que eu para repercutir esse ponto. Mas tem uma outra pergunta anterior que eu também não gostaria de deixar passar. A gente já está indo para o final do nosso evento e é importante discutir o que a Beatriz trouxe para a gente. A Beatriz ela perguntou assim, ó, é possível dizer que mesmo com todas as diferenças que existem entre Brasil e Estados Unidos, se a questão do pensamento extremista pode ocasionar uma divisão que pode ter um reflexo negativo na sociedade? Será que isso pode causar uma ruptura, uma fratura? Eu gostei particularmente da pergunta da Beatriz, pessoal, porque ela deixa para a gente afirmar que a democracia não é inexorável. O regime democrático, sim, ele pode ruir. Não existe uma lei universal que leva a democracia. Esses conflitos que você trouxe, Frota, pós 11 de setembro, são evidências muito fortes nesse sentido. E às vezes, quando a gente fica mirando apenas na cena política doméstica, quando a gente se surpreende com os populismos municipais, às vezes a gente perde de vista quão frágil é o arranjo democrático. E como que esses movimentos, a minha resposta objetiva à Beatriz seria sim. O tecido social, ele pode ser rasgado com o extremismo. Por favor. Não, eu queria complementar, excelente a pergunta da Beatriz e até a linha de raciocínio que a gente começou. Quando a gente pensa no 11 de setembro, a gente pensa o conjunto de acontecimentos que vieram depois, e o Cas Mudde falou muito de nativismo, que é um dos drivers principais para a gente entender a extrema-direita no continente europeu. E o nativismo tem muito a ver também com, enfim, com esse choque entre esses contingentes de refugiados que vêm derivados das principais guerras que aconteceram no Oriente Médio. Então, há uma sequência de eventos que, de certa maneira, o 11 de setembro ele é um fato internacional que ajuda muito a gente a entender onde que isso... Não vamos dizer que começou, mas aonde que é o start desses fenômenos. Essa mudança de chave, né? Da direita radical para extremista. Talvez até na construção de uma nova ordem internacional, cujas características ainda estão sendo fundadas, né? Esse é um pensamento que merece um olhar mais atento.
E esses fundamentos não existem sem compreender a extrema-direita. Sem dúvida. É isso porque nós devemos ouvir palestras como essa, devemos repercutir obras tão relevantes. De novo, para abordar, eu acho que é sempre importante a gente resgatar esse ponto. Abordar um assunto complexo, abordar um assunto que é sensível, que está falando de identidades políticas, a forma como as pessoas se colocam no mundo. Eu queria trazer a pergunta aqui da Ana. A Ana tinha perguntado antes, sendo o Brasil um país plural e cheio de diversidade, como o avanço dessa extrema-direita no país pode influenciar na visão dos outros países em relação à nossa sociedade? É muito parecido com o que ela já tinha colocado antes, eu vou já passar a bola para vocês para responderem sobre isso. Mas eu achei muito, muito bacana quando ele fala sobre o povo, né? Então, que no discurso populista da extrema-direita, a gente vê muitas vezes esse povo como se fosse algo homogêneo, e absolutamente não é homogêneo. Povo é uma categoria que é utilizada, um termo que é utilizado pela extrema-direita para justamente defender aqueles que votam na extrema-direita, né? Então, a gente precisa pensar a democracia como algo plural, que vai ali tomar e aceitar os diferentes olhares e diferentes etnias dentro de um país, as diferentes religiões dentro de uma mesma nação, enfim. Então, essa pluralidade é extremamente importante. E a gente vê hoje no Brasil e em outros países também, como nos Estados Unidos, uma polarização muito grande. Na minha pergunta para o professor Cas Mudde, eu perguntei sobre o impacto das redes sociais, porque eu acho que aqui no Brasil, e aí eu trago aqui a obra do Felipe Nunes e do Thomas Trauman, a biografia do abismo, que ali eles falam que a gente tem no Brasil um novo ecossistema de comunicação política, que vai fazer com que as pessoas nem ouçam aquilo que elas não querem, né? O diverso, o diferente. Então, nessa lógica das redes sociais, as pessoas acabam falando muito com aquelas que já pensam como elas, né? E acabam ignorando notícias ou informações que fazem com que você não mude de opinião, você fique só reforçando a sua opinião. Claro, são perspectivas diferentes, do Felipe Nunes e do Thomas Trauman e do professor Cas Mudde. E eu acho que o professor Cas Mudde, ele traz elementos muito mais sólidos da teoria, muito mais antigos, sobre o extremismo, esse desenvolvimento da direita extremista. Eu acho que são diferentes perspectivas nesse aspecto, mas acho que são duas perspectivas que são interessantes para a gente pensar o Brasil. E essa dificuldade de mudança de opinião de uma parcela. Não é necessariamente 50% da população, felizmente, mas existe ali uma parcela que, independente do que o seu líder coloque, fale, faça, as pessoas ainda votam de uma forma a reforçar. E, enfim, nas pesquisas de opinião a gente vê isso também, né? Muito sólido, a pessoa não muda de opinião, não muda. E não conversa com as outras pessoas, não vê conteúdo. Isso é muito ruim para a democracia, porque justamente a gente precisa ouvir opiniões diferentes das nossas, né? E eu acho que são aspectos bem importantes aqui, que a Ana trouxe também, agradeço a pergunta. E aí, como isso pode influenciar em relação as nossas relações internacionais? Já está afetando, né? Agora, eu queria só trazer em retrospectiva a história, a historiografia da diplomacia brasileira. E temos aqui também um excelente professor de política externa, de história da política externa brasileira, que foi no tempo da ditadura militar. Percebemos, inicialmente, o Brasil se alinhando aos Estados Unidos, mas depois, mesmo dentro da junta militar, em específico no governo Geisel, podemos ver a criação de um novo paradigma sendo colocado em prática na política externa brasileira e até tentando trabalhar com outras disciplinas do curso de relações internacionais, onde o Brasil utilizou o pragmatismo como linha mestre. Na verdade, o pragmatismo ecumênico, levado a cabo pelo governo Geisel, trazia no seu bojo muitos elementos da política externa independente do Jânio Quadros.
que fora considerado, né, um presidente de esquerda, inclusive, né, o Jango estava na China, visitando a China, né? Então, muito interessante nós levarmos em consideração que o Itamaraty, que, portanto, é o órgão responsável pelo processo de formulação e execução da política externa brasileira, mesmo no período de forte ideologia, de polarização ideológica do governo executivo, o Itamaraty conseguiu defender e construir um posicionamento pragmático, defendendo princípios caros à diplomacia brasileira, que depois se traduziram isso na Carta Magna de 1988. De lá para cá, o que nós percebemos? Que a necessidade de construção de relações diplomáticas baseadas no pragmatismo, mas confesso, e assim, observando o jogo político nacional, checks and balances, a gente percebe a dificuldade que há, enfim, do atual governo, por exemplo, de conseguir passar pelo Congresso determinadas medidas a fim de alavancar capital político. E no plano internacional, a polarização entre, por exemplo, líderes políticos de direita ou da extrema direita, eles estão cada vez mais densos, cada vez mais se compactuando, formando alianças. Em específico, saindo um pouco talvez do conceito, mas governos autocráticos, como o da Rússia e da China, eles vêm se somando e somando esforços, inclusive com o Viktor Orbán, da Hungria, né? Também aí representando o da direita radical ou ainda da extrema direita. Então nós precisamos observar essas relações e simplesmente levar em consideração a importância desses movimentos sobre o processo de formulação da política externa. Excelente, professor Rafael Pons. Então, a gente está chegando agora ao final desse evento super especial que a gente elaborou, foi feito por 2 dias, hoje é o 2º dia. Eu queria deixar os professores fazer suas considerações finais, né? Enfim, a gente tem 3 minutinhos, então, professor Lucas. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado a você, Frota. Muito obrigado ao Guilherme. Muito obrigado à Aline. Nós sabemos quanto trabalho tem de vocês para que esse evento acontecesse. Muito obrigado à professora Débora. Muito obrigado ao Jason por criar as condições para que nós pudéssemos proporcionar esse evento tão rico para os nossos estudantes. Eu vi várias perguntas que a gente não vai responder aqui porque estamos chegando no nosso tempo, né? Esperamos que em outras oportunidades os estudantes, os espectadores, os egressos continuem conosco. E para encerrar, de fato, eu diria que a gente tem que, mais uma vez, lembrar que devemos evitar aquela expressão que é em última análise. Porque a última análise é o fim da análise. E ela não tem fim. Exato. Ela é eterna. Bom, eu queria aproveitar já também para agradecer ao professor Frota, ao professor Guilherme, por terem proporcionado, a professora Débora, sem dúvida, né? Senão a gente não estaria aqui nesse evento hoje. E por terem entrevistado esses 2 professores tão importantes. Foi muito legal, muito obrigada mesmo. E muito obrigada aos nossos estudantes, agradeço muito a participação de vocês aqui no chat, a participação hoje até o final do evento. Para quem não assistiu com a Clara Mattei, assista lá no nosso canal no YouTube, aqui no nosso canal no YouTube. E também eu queria fazer aqui um jabá para o Observatório de Conjuntura. A gente tem aqui na nossa escola o Observatório de Conjuntura, onde nós discutimos vários temas da atualidade. Então, da atualidade política nacional e internacional. Então, em breve a gente vai ter aí sobre as eleições municipais, que eu acho que é um tema também, né? Tem nacionalização ou não, da polarização política nas eleições municipais? Não sei, vamos conversar aí em breve a respeito disso. E agradecer e parabenizar todos os nossos internacionalistas aqui presentes e futuros internacionalistas. Espero que vocês tenham muito sucesso na trajetória de vocês. E sigam aí estudando muito e acompanhando o material, estudando, enfim. Um abraço a todos vocês. Eu também quero começar agradecendo, puxa, não sei exatamente nessa ordem, mas a professora Débora, professor Guilherme, professor Frota, a vocês 2 que estão aqui também dividindo essa mesa. Uma grande honra estar aqui e agradecer vocês também pela presença, pela participação no chat, pela audiência. É muito importante, nós estamos aqui para vocês. Em complemento, eu gostaria de, além disso, parabenizar todos os meus colegas de graduação também que estão nos assistindo aqui agora. Muito legal
faz mais de 20 anos que, enfim, nós nos formamos. Puxa, eu estava no 3º ano do curso de Relações Internacionais quando aconteceu o 11 de setembro. Meu professor deu férias naquele dia. Deu folga, né? E também convidá-los, a todos os alunos da Uninter e todos aqueles que estão nos assistindo, a participar dos nossos programas de iniciação científica. Todos nós aqui da mesa temos grupos de pesquisa, cada um com os seus respectivos temas, tá? Então, pessoal, por favor, eles estão disponíveis, esses grupos, as linhas de pesquisa, no site da Uninter, tá? Então, eu agradeço a todos vocês mais uma vez e até lá, gente. Então eu faço das minhas palavras, assim, das palavras dos meus colegas, as minhas. Queria também reforçar o agradecimento que nós temos à direção aqui da nossa escola, que permite que tudo isso aconteça. Ela, de certa maneira, é a grande impulsionadora desses eventos. Nosso coordenador, o professor Guilherme, Aline, Jason, que participaram ativamente desse projeto. Agradecer também a vocês, alunos que estão nos acompanhando, seus colegas, ex-alunos, egressos, professor Lucas, sempre uma referência muito importante aqui para a gente também apoiar, suportar. A professora Carolina Roeder, também excelente profissional, está sempre aqui com a gente, nossa super parceira, o professor Rafael Pons, meu colega de muitos anos já de trabalho. Então é um privilégio trabalhar com vocês e também poder proporcionar esse tipo de projeto para vocês que estão nos assistindo. Eu queria só enfatizar que vocês, se vocês têm um amigo, se vocês têm um colega, compartilhe esse vídeo com ele, fala sobre alguém que se interessa por esse assunto, que porventura pode gostar de ter contato com esse tipo de conhecimento. Acho que o intuito é justamente esse, a gente disseminar e aumentar o alcance desse tipo de reflexão sobre o mundo que nós estamos vivendo, sobre o contexto político que nós estamos vivendo. Vamos tentar fazer esse tipo de rede ampliar para que a gente consiga ter mais pessoas acessando um conhecimento especializado. A gente teve contato com um dos maiores especialistas no campo de estudos de política comparada, e especialmente de direita e das várias matizes da direita e da direita extrema. Disseminem isso, pessoal. Vamos tentar entender esse fenômeno e compartilhar com os nossos colegas. Vai ser muito importante para nós. Então, muito obrigado, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a todos. Muito boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.